Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, há algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre porcentagem, certo? Inicialmente, vamos debater, vamos ver como é que a gente transforma uma porcentagem para uma fração e para um número decimal. Porque no decorrer das aulas, no decorrer das questões, existem situações onde é necessário que a gente saiba transformar uma porcentagem para uma fração e uma porcentagem para um número decimal. Por isso que inicialmente nós iremos começar debatendo justamente este ponto. A gente vai escrever as seguintes porcentagens na forma de fração e na forma decimal. Vamos escrever o 20% na forma de fração e na forma decimal, 12,5% na forma de fração e na forma decimal, e 98% na forma de fração e na forma decimal. Vamos lá. No item A, nós temos 20%. Inicialmente, vamos transformar ele em uma fração, essa porcentagem em uma fração. Eu preciso me atentar que 20%, se eu tenho 20%, é a mesma coisa que 20 por 100. 20 dividido por 100. Toda porcentagem é um número dividido por 100. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Eu corto o zero de cima com o zero de baixo e fica 2 sobre 10. Aí está a nossa fração, mas eu ainda posso simplificar? Eu posso, porque o numerador e o denominador têm um divisor em comum. Quem é esse divisor em comum? O 2. Então, eu vou dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, 20% na forma de fração é 1 sobre 5. Agora, na forma decimal. Eu sei que 20% é a mesma coisa que 1 sobre 5. Para mim saber a forma decimal, eu preciso dividir. 1 dividido por 5, vamos fazer aqui. 1 dividido por 5. O 1 é menor ou maior que 5? É menor. Então, eu vou precisar colocar um zero do lado dele, um zero e uma vírgula. Quantas vezes o 5 para dar 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, 20% é a mesma coisa que 1/5, que é a mesma coisa que 0,2. Agora, vamos para o item B. No item B, nós temos 12,5%. Primeiro, vamos transformar na forma de fração. Eu tenho 12,5%. É a mesma coisa que 12,5 dividido por 100. Ah, mas tem uma coisa aqui diferente. No meu numerador, eu tenho um número decimal. Isso não é bom. Eu preciso ter apenas números inteiros. Então, eu preciso transformar esse 12,5 em um número inteiro. Eu preciso lembrar do seguinte das nossas aulas lá de números decimais, que 12,5 é a mesma coisa que 125 sobre 10, certo? Dividido por 100. Eu transformei o 12,5 em uma fração. Eu tenho aqui 125 sobre 10 e aqui eu tenho 100 sobre 1. O 1 é subtendido. Eu tenho a divisão de duas frações. Então, vai ser o quê? A primeira vezes o inverso da segunda. 125 sobre 10
vezes 1 sobre 100. A primeira vezes o contrário vezes o inverso da segunda. 125 vezes 1, 125. 10 vezes 100, 1000. 125 sobre 1000. Eu posso simplificar? Eu posso simplificar. Vamos simplificar por 25. Melhor, vamos simplificar por 125. Porque o 125 é divisível por 125 e 1000 também é divisível por 125. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 125. 125 dividido por 125, 1. 1000 dividido por 125, 8. Então, 12,5% é a mesma coisa que 1/8. Agora, eu vou transformar na forma decimal. Eu sei que 12,5% é a mesma coisa que 1/8. Para me saber a forma decimal, eu vou fazer a divisão. 1 dividido por 8. 1 é menor ou maior que 8? Menor. Então, eu coloco um zero aqui, um zero e uma vírgula. Quantas vezes o 8 para dar 10? Uma vez o 8 é 8. 10 menos 8, 2. Eu posso acrescentar um zero aqui. Não preciso mais colocar vírgula, porque eu já coloquei. Quantas vezes o 8 chega perto do 20? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Posso colocar um zero novamente. Quantas vezes o 8 para dar 40? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, 1 dividido por 8 é igual a 0,125. Agora, vamos fazer o item C. No item C, nós temos 98%. Vamos primeiramente transformá-lo para fração. Eu sei que 98% é a mesma coisa que 98 sobre 100. Eu posso simplificar? Posso, por 2. Então, eu vou dividir o numerador e dividir o denominador por 2. 98 dividido por 2, 49. 100 dividido por 2, 50. 49 e 50 não tem divisor em comum, então eu não posso mais simplificar. Eu paro aqui. Agora eu vou transformar para um número decimal. Eu sei que 98% é a mesma coisa que 49 sobre 50. 49 dividido por 50 vai ser igual a 0,98. Então, 98% é igual a 49 sobre 50 e também é igual a 0,98. Então, nós acabamos de ver como a gente transforma uma porcentagem para número decimal e para fração. Agora, vamos dar continuidade. Mais uma questão para a gente trabalhar. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha transformado uma porcentagem para fração e número decimal. Agora, nós iremos transformar um número qualquer para porcentagem. Eu vou transformar 54 em porcentagem, 12 em porcentagem e 1/2 em porcentagem. Vamos lá. No item A, eu tenho o número 54. Para me transformar um número inteiro, isso aqui, essa regra para número inteiro. Para mim transformar um número inteiro em porcentagem, basta eu dividir 54 dividido por 100, que é igual a 54%. Isso aqui eu faço quando é número inteiro. No item B, nós temos o 12, também é um número inteiro. Então, para me saber a porcentagem, é 12. Perdão aqui, gente, ó.
54 dividido por 100 vai voltar duas casas, fica 0,54%, perdão. Aqui a mesma coisa, 12 dividido por 100 para me transformar para porcentagem. Vai voltar duas casas, fica 0,12%. No item C, nós já não temos um número inteiro, nós temos uma fração. Sempre que a gente tiver uma fração ou então um número decimal, a gente multiplica essa fração ou número decimal por 100. 1 meio vezes 100 é a mesma coisa que 100 dividido por 2, que é igual a 50%. Então, quando eu tenho um número inteiro, basta eu dividir esse número por 100. Mas quando eu tiver uma fração ou então um número decimal, eu multiplico por 100. Agora vamos dar continuidade. Agora nessa questão a gente já vai trabalhar outra coisa. A gente vai descobrir como é que a gente tira a porcentagem de alguns números. Por exemplo, eu tenho 3.000 e eu quero saber quanto é 25% de 3.000. Eu quero saber quanto é 25% de 243. Eu quero saber quanto é 25% de 128. Vamos agora descobrir como é que a gente tira a porcentagem de um número. No item A, nós temos 3.000. Mas antes de qualquer coisa, antes de olhar para o item A, para o item B, vamos analisar nossa porcentagem. Nós temos 25%. Vamos transformar para a fração. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Eu posso simplificar essa fração? Eu posso. Eu posso dividir o numerador por 25 e o denominador por 25. Assim eu vou simplificar. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4. Depois que eu sei disso, é que eu vou olhar para o item A. No item A, eu tenho o número 3.000 e eu quero saber quanto é 25% de 3.000. Eu vou pegar o meu número vezes a fração da porcentagem. 25% é igual a 1/4. Então, para me saber quanto é 25% de 3.000, vai ser 3.000 vezes 1/4, que vai ser igual a 3.000 dividido por 4. Então, vai ser igual a 750. Então, 25% de 3.000 é 750. No item B, a gente tem 243 e a gente quer saber 25% desse número. Basta a gente multiplicar por 1/4. Fica 243 dividido por 4, que é igual a 60,75. Então, 25% de 243 é igual a 60,75. Agora, vamos olhar para o item C. No item C, nós temos 128. Para me saber 25% de 128, basta eu multiplicar 128 vezes 1/4, que é igual a 128 dividido por 4, que é igual a 32. Então, 25% de 128 é igual a 32. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o aumento ou redução de uma porcentagem nas operações de mercadorias. Como assim? É saber se o valor vai aumentar com desconto se vai diminuir com desconto ou vai aumentar com uma taxa a mais. Vamos agora trabalhar um pouco mais sobre isso, a porcentagem na parte comercial. A gente tem que o preço da venda, que é esse V, vai ser igual ao preço do custo mais o lucro da operação. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Para mim produzir um sapato, eu gasto R$30.
Então, meu preço de custo, o quanto eu gasto para produzir um sapato é R$30. Eu quero ter um lucro de R$5 em cada sapato. Então, R$30, que é o meu custo, mais R$5 que é o lucro. Então, o preço da venda vai ser R$35. Vamos ver isso na prática, porque tem várias formas que eu posso resolver esse tipo de questão. Vamos analisar primeiramente essa questão aqui. Ronaldo comprou um computador por R$1.800. Então, ele comprou um computador de R$1.800 e deseja vendê-lo com um lucro de 20%. Se ele quer vender com um lucro de 20%, ele vai vender por mais de 1.800 ou por menos de 1.800? Se ele quer ter um lucro de 20%, ele vai ter que vender por mais de 1.800. Então, qual vai ser o valor da venda desse computador? Vamos analisar. Eu sei que o computador custa R$1.800 e ele quer ter um lucro de 20%. O nosso primeiro passo é analisar essa porcentagem. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. A gente viu isso hoje nessa aula. A gente vai cortar o zero de cima com o zero de baixo. É 2 sobre 10. Dá para me simplificar? Dá, por 2. Eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, 20% é a mesma coisa que 1 sobre 5. Ele falou que ele quer ter um lucro de 20%. Então, ele quer ter... O preço é 1.800. Ele quer vender por 1.800. Vamos analisar. Ele quer vender por 1.800 mais um lucro de 20%. Mas eu não sei quanto é esse 20%. Como é que eu vou descobrir? Vamos lá. A gente precisa descobrir quanto é 20% de 1.800 para a gente saber quanto é que vai ser acrescentado. A gente acabou de ver que para mim saber a porcentagem de um número, é só eu multiplicar o número vezes a fração equivalente. Então, 1.800 vezes 1/5 é igual a 1.800 dividido por 5, que é igual a 360. Então, ele vai ter um lucro de R$360, porque 360 é 20% de 1.800. Então, ele vai vender a venda vai ser igual ao custo, o quanto ele gastou, 1.800 na compra do computador, mais o lucro. O lucro que ele tem é 20% de 1.800. Então, o lucro é 360. Então, ele vai vender o computador por R$2.160. Certo? Agora vamos dar continuidade. Um relógio custa R$170. Na compra à vista vai existir um desconto de 10%. Se eu tive um desconto, eu vou pagar mais de R$170 ou menos de R$170? Se é um desconto, eu vou pagar menos que R$170. Quanto vai custar o relógio nessa compra com desconto? Vamos lá. O relógio, ele custa R$170 e teve um desconto de 10% sobre o valor de 170. O nosso primeiro passo é olhar aqui para a nossa porcentagem sempre. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Eu vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. Fica 1 sobre 10. Então, 10% é a mesma coisa que 1 sobre 10. Agora, eu vou descobrir quanto é 10% de 170. Basta eu multiplicar o 170 vezes a fração equivalente, a nossa porcentagem. Então, fica 170 dividido por 10.
Eu corto o 0 de cima com o 0 de baixo. 17. Então, essa pessoa teve um desconto de R$17. Então, ia pagar R$170, mas teve um desconto, então eu vou subtrair menos 17. Então, agora, essa pessoa vai pagar R$153. Então, o relógio vai ser vendido por R$153. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Para vocês reverem nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!